Olá, sejam bem-vindos ao programa Crer e Pensar. Nessa semana de Natal, com temas interessantes. Vamos ter um tema natalino hoje, um tema que remete à teologia, à ciência e à fé também. Nós vamos falar hoje sobre a estrela de Belém. E nós temos aqui conosco, eu, o professor Jonathan, um convidado muito especial, não é meu, professor Jonathan? Isso mesmo, nós estamos com alegria recebendo novamente o nosso querido professor, foi meu professor particularmente, quando eu cursei o curso de Física, professor Haroldo Guerreiro, né? Professor da Universidade Federal do Amazonas e tem doutorado na área de Física Experimental, né, professor? Isso. Então, uma grande alegria, uma satisfação, um privilégio para nós termos novamente o senhor aqui conosco. Obrigado pelo convite. Esse é um assunto que encaixa um pouco de ciência, né? E uma teologia excelente. Maravilhosa. Que é o nascimento do Senhor Jesus, né? Então, Natal é um momento especial para todo mundo que, de alguma forma, quer conhecer mais Jesus. É um momento oportuno, né, para falar mais sobre isso também. O professor Haroldo, ele é especializado em ótica, em física experimental, principalmente em ótica. Ele já mexeu muito aí com lunetas. Tinha uma época que ele gostava muito disso daí. Sim. Eu sou apaixonada por isso. E é um cristão firme, é um amigo querido meu de longuíssima data, companheiro nosso na universidade de anos aí, né, Haroldo? Muito tempo já. Muita batalha, dando ali testemunho na universidade. E, gente, vamos entrar logo no tema? Vamos. Hoje é um tema diferente, mas ao mesmo tempo um tema crucial para nós em termos da data natalina que nós vivemos. E vamos falar sobre a estrela de Belém. Será que a estrela de Belém de fato existiu do ponto de vista de um fenômeno astronômico? Será que foi apenas uma aparição miraculosa? Será que foi um anjo? Tem gente que diz que a estrela na verdade era um anjo. O que é isso daí? Mas antes de nós entrarmos nessas considerações, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Então vamos abrir aqui o nosso texto, aqui no próximo slide. Podemos já ver aqui Mateus capítulo 2, de 1 a 12. Vamos ler ele inteiro aí para a gente poder acompanhar. Está escrito assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos aí a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles, olhem bem, com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Palavra do Senhor. Amém. Professor Haroldo, o que tem de interessante não, né? O que chama a atenção nessa passagem em relação a esse fenômeno meteorológico, não, astronômico aí, né? Essa palavra magos, em outras traduções, outras versões, certo? É sábios. Sábios, né? Então, possivelmente, homens que conheciam e estudavam os astros, né? Não sei se astrólogos, não existia astronomia, mas eram pessoas que olhavam para o céu e estudavam. Observavam, observadores do céu. Né? E a observação do céu e tudo é muito antiga.
tá certo? Talvez a ciência mesmo, assim, mais antiga que existe, né? Que existiu. E esses homens possivelmente eram da Pérsia ali, aquela região, certo? Então eles vieram ali do Irã, né? Hoje o Irã, passaram pelo Iraque e aí foram até a Palestina, né? Então eram homens que de alguma forma identificavam aquela estrela com judeus e o rei, né? O rei dos judeus. Deviam já esperar o nascimento. Havia a literatura circulava, né? Então havia muita profecia, principalmente também em Daniel, sobre, certo, que iria vir o filho do homem, né? Uma estrela procederá de Davi, né? Já tem essa ideia. Então, pois é. Então eles identificaram essa estrela como esse anúncio, né? O anúncio desse rei. E para eles foi tão importante que eles se largaram de lá até Jerusalém primeiro, porque é a capital, né? Com o objetivo de adorá-lo. Eles entendiam que não era um rei, mais um rei, né? Eles sabiam que tinha um rei em Jerusalém, sabiam que tinha Roma, tudo isso, certo? Mas agora ia nascer o rei dos judeus. Então, não sei se eram 3, na Bíblia não fala que eram 3, vieram uns magos. Por que o pessoal fala que era 3? Possivelmente por causa do número de presentes, né? Ouro, incenso e mirra, né? Aí, pronto. Até nome, deram até nome para eles, né? Foi. Belchior, Baltazar e não lembro o terceiro. Tem um outro, É mesmo? Foi. Não sabia. Tradição. Olha só. Então é uma passagem que só está em Mateus, que Mateus ele foi escrito para judeus. Para os judeus. Interessante. Né? Eu soube que Mateus nem foi escrito em grego, igual os outros evangelhos e o restante do Novo Testamento, certo? Foi escrito em hebraico, depois que traduziram para o grego. Mas ele foi escrito em hebraico porque era para judeus, não é? Então era importante mostrar isso aí. Só Mateus cita essa estrela, né? Só Mateus cita. Sim. Mas é interessante que eles vêm para adorá-lo, né? É estranho isso. Exato. Né? Tinha alguma revelação, alguma coisa que Deus revelou para eles. Isso. Algo além do que apenas um novo rei. Mais um rei. Porque nós viemos prestar homenagem, não? Viemos adorá-lo. Era algo muito mais forte, né? Muito mais forte, sabe? Então, você vê como Deus se revela a pessoas que não são necessariamente daquela linhagem, né? Daquele estirpe, né? Ou como é? A gente tem aquela ideia, né, de que só os judeus eram detentores daquele conhecimento ou sabiam do Messias, né? Mas esse texto deixa claro exatamente que não, né? Que gente gentia fora daquela, né? Gentia, tá certo? Daquela esfera dos judeus conheciam também as profecias, né? Era de conhecimento. Agora, homens interessantes, homens de ciência, né? Homens de ciência, isso que de ciência. Eu faço um paralelo porque quando veio a anunciação do Messias, aparece anunciado praticamente para 2 grupos. Pastores, completamente nenhum conhecimento, não cultos. E depois para homens de ciência. E os 2 têm uma anunciação do céu, né? A resposta dos 2 também é fantástica, né? Dos 2 grupos, certo? Exato. E interessante, e aí é que eu cito o pastor João Crisóstomo Júnior, é que ele falou que os sacerdotes, os escribas, tá certo? Sabiam com precisão onde ia nascer, mas ninguém foi lá. Não é? É verdade. Certo? Olha, Herodes, já vimos aqui, consultamos, abrimos tudo, todo mundo aqui fechou. É em Belém da Judéia. Tem uma profecia, aqui, ó. Então é isso, tudo bem. Mas ninguém foi lá. É estranho que todos se alarmaram, né, com isso. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e coisa de toda Jerusalém. É estranho, não foram, né? Não. Vão lá vocês aí. Eu já li essa passagem há muito tempo, né? E eu vi isso assim como algo de Deus para o seu povo. Nasceu o rei de vocês.
Então, tá certo? Aqueles magos, eles podiam ser conduzidos para Belém. Não era? A estrela não. Sim. Tá certo? Mas não. Ela apareceu no Oriente, eles identificaram, né? Vimos a sua estrela e depois foram bater na capital. E justamente lá no palácio. Quando sai uma pergunta desse tipo, né? Onde está o rei dos judeus? Vimos a sua estrela. Ou seja, ele já nasceu, né? Já nasceu, nós viemos aqui. Sim. Então alarmou-se. Ele não era recém-nascido, né? Outra. Fala-se uma criança, né? Exato. Outra versão é assim, essa é recém-nascido, né? Era pequeno, não sei que idade. Mas eu achei interessante, certo? Porque toda Jerusalém ficou alarmada, né? Não só Herodes, mas Jerusalém ficou alarmada. Para mim isso foi assim uma questão de, como que dizer, tem gente que está esperando o rei. Simeão era um que esperava o rei. Isso. Tá certo? Então era muito importante, tá certo? Que isso não ficasse batido, não passasse assim, tá certo? Tem gente que vai ficar preocupadíssimo com o rei Herodes, mas tem outros que vão comemorar finalmente aquela viúva, né, que encontra também Jesus no templo, né? Não. Ela ficou espalhando para todo mundo, ele está aqui, chegou, tá certo? Então, para mim, eu vejo assim, foi um custo altíssimo, porque se eles fossem direto para Belém, certo? Não teria morrido as crianças de Belém, concorda? É verdade. Chegar e falar, agora vocês façam o que precisa lá no templo, depois vão para Nazaré. Mas não, foi para Jerusalém e anunciou isso aí. Então foi um custo muito grande, ou seja, é Deus junto com os homens, querendo trazer a paz, né? Como é? Bem-aventurado. Não, o que os anjos cantaram para os pastores, os homens de boa vontade, né? E a quem quer bem. Glória a Deus a quem ele quer bem. A quem ele quer bem, tá certo? Então, apesar de ter ali uma das pessoas mais cruéis da história, né? Que foi Herodes, matou filhos e também a esposa e tudo, com medo de perder o trono. Mas aqui, professor Haroldo, tem muita gente que não entende muito essa parte, porque Herodes vai mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo, né? E o pessoal fica assim, mas por que ele matou de 2 anos para baixo? Né? O que o pessoal entende teologicamente, o que isso quer dizer para nós? De fato, Jesus já tinha 2 anos de idade, tinha menos, tinha mais? Então, tem gente que, eu acho que baseado nisso, nessa passagem aí, eu acho que não é suficiente, para mim não é suficiente, certo? Acha que o que Herodes extraiu dos sábios, certo? Foi tempo, né? Foi tempo. Ele pergunta isso, né? Isso. Ele queria sobre o tempo exato de quando apareceu a estrela. Então, aí não diz o que eles disseram, né? Mas quando Herodes pega e põe no limite lá 2 para baixo, certo? As pessoas entendem que foi o que o Herodes recebeu dos sábios. Mas isso é uma dedução que você tira, porque ele mandou matar os meninozinhos de 2 anos para baixo. Mas quanto tempo se passou mesmo entre a aparição no Oriente da estrela, a entrega dos presentes, certo? A gente não tem assim uma certeza. Se a gente considerar que eles viram na Pérsia, Pérsia não era tão perto assim de Jerusalém. Tá certo. Né? Também a gente não sabe se foi na Pérsia. Diz que foi no Oriente, né? Pode ser mais para lá. Mais para lá ainda, né? Pode ser até na China, nós não sabemos quanto tempo foi. Índia. Na Índia, né? Que também tem uma parte astronômica. A China, por exemplo, tem uma parte astronômica impressionante. Não, eles registraram. Essa que é a tentativa de se achar que como é que é? Que registro chega mais perto do que aconteceu em Belém. Mas vamos dizer que tenham saído da China. Da China, vamos pegar da Pérsia mesmo. O Iraque ali, Irã hoje em dia. É o que? Eu não lembro direito a distância, mas uns... Acho que uns 1.500 quilômetros. Por aí.
Então, imagina o seguinte, eles viram a estrela, devem ter visto aquela estrela por vários dias, devem ter analisado as profecias, chegaram, não sabemos como, a conclusão que ali era a estrela do descendente de Davi que viria. Então, imagina, naquela época eles tinham que preparar as provisões para a viagem. Sim. Deve ter levado semanas para preparar camelos, tudo, alimento, recursos, servos, os presentes. As pessoas também, eu acho que colocam eles como rei por causa disso, né? Os recursos. É o cara que tem mais recursos, tem servos, tá certo? À vontade, tem protetores. Sim, porque tinha que ter guarda no caminho. Exato. Você anda com um tesouro, né? Então, agora, pode colocar aí, naquela época, sei lá, que seja 1.000 quilômetros aí, pode colocar meses aí de... Uns 4 meses, né? Uns 4 meses, no mínimo, considerando preparação antecipada, camelo. Olha, no mínimo, entre 8 meses e 1 ano. Talvez por isso que Herodes, assim, eu não sei direito, deixa logo matar. Uma margem que segura de 1 ano de diferença. Mas, professor, existe na literatura algum indício sobre, e aí a gente pode deixar para a próxima pergunta, para o próximo bloco, né? Sobre de onde eles extraíram? Existe algum escrito antigo que fala sobre isso, sobre alguma estrela, alguma que leva eles a concluir que era de Davi, alguma coisa assim? Mas vamos deixar isso para o próximo. Mas a gente ainda tem um tempinho. Então a gente pode ainda nesse bloco. Tem como saber como é que eles souberam que era de Davi? Não fala nada. Tem uma profecia, sabe de quem? Que eu estava vendo ontem, Absalão, dizendo que a estrela de Jacó, tá certo? Ia aparecer e tal. É o momento que fala estrela. E também de Daniel. Então, a gente acha que sábio é um cara que procura literatura, né? E que eles deviam ter cópias do Velho Testamento, certo? E eles tinham essa expectativa de que um dia, porque Isaías é muito farto, né? É muito farto de que meu servo, né? E então, para quem não é judeu, certo? Os caras têm facilidade para pensar naquilo ali, tá certo? Ou até sentir e desejar. Sim. Para quem é judeu, tem as suas preferências, né? É diferente. Então, um estrangeiro, em algum momento, um gentil, às vezes, tem vantagens. Gente, vamos continuar daqui a pouco essa conversa. Vamos ver quais são as teorias possíveis do que é essa estrela. Né? E continue conosco nessa nossa semana natalina, falando sobre a estrela de Belém. Fiquem ligados, viu? Daqui a pouquinho, 12 minutos. Bem-vindos de volta ao programa Crer e Pensar. Hoje, especial de Natal, falando sobre a estrela de Belém. Dedicamos o primeiro bloco para falarmos sobre o ambiente, né? A qual nós falamos sobre a estrela de Belém. E agora, nesse segundo bloco em diante, nós vamos falar sobre as possíveis hipóteses ou as possíveis teorias que podem explicar essa estrela de Belém, não é, professor? Sim. E tem várias teorias, né? A questão principal é o que era essa estrela. E aí, gente, tem muita coisa na internet, tem alguns documentários bem interessantes. O nosso foco aqui não é tentar fechar a questão, primeiro porque ninguém sabe exatamente o que foi a estrela, mas tem umas 4 teorias que são bem famosas, né? Vamos começar com a primeira? A primeira teoria é a teoria da conjunção planetária. Né? O que é uma conjunção planetária, professor Hugo? É esse alinhamento aí, tá certo? Na direção da Terra, né? Aonde os planetas que refletem melhor a luz, tá certo? Ficam um por trás do outro, aumentando a intensidade do brilho, né? Do brilho, tá certo? E assim você tem um ponto muito mais luminoso do que as outras estrelas, né? Então isso é uma possibilidade. Então você tem o Sol atrás e os planetas à frente alinhados, e o Sol ali projetando a sua luz, e esses, por sua vez, os planetas, por sua vez, refletindo. Não necessariamente o Sol por trás, né? Pode ser em outra direção. Mas os planetas estão refletindo, né? A luz do Sol. O Sol. Não é? Você olha para qualquer momento, está refletindo a luz do Sol.
E a questão é se eles estão assim, em alinhamento na direção do planeta Terra. Aí você olha e não vê mais só Júpiter, né? Você vê eles juntinhos. E quando eles se juntam um por trás do outro, do lado do outro, você não consegue mais separá-los, distinguir, ver que tem dois. E fica um brilho. E aí fica um brilho mais intenso. E aí soma os brilhos de cada um, né? Conjunção, isso chama conjunção. Tem pessoas que dizem até que era Júpiter, Vênus, que são os dois planetas mais luminosos que tem, tá certo? E uma estrela também, da constelação de Leão. Leão, é interessante, né? Leão ou peixe? Leão. Leão. E agora, interessante aqui que há, de fato, uma conjunção que ocorreu em 7 a.C. Isso. Foi os chineses, eu acho, que relataram essa conjunção. Interessante, né? E aí o que acontece? Depois ela se desfaz, por causa das velocidades diferentes e tudo, né? Mas um ano depois ela se refez novamente. Estranho. Então, olha só que incrível. Então, isso aí ficou assim meio atraente, né, como sendo uma das possibilidades, porque o que aconteceu foi isso. Viram a estrela, tá certo? No Oriente, por um tempo, tá certo? Foram para Jerusalém e depois ela apareceu de novo em Belém, na cidade de Belém. Agora, me impressiona que está documentado em 7 a.C., que a gente não sabe exatamente a data que Cristo nasceu, né? Alguns dizem que é 4 a.C., né, da data cronológica. Houve um erro, né? Ninguém sabe exatamente, mas é interessante que 7 está dentro do limite. Margem de erro aceitável, levando em conta a época. Pois é, então depois de um ano, o alinhamento aconteceu, a conjunção aconteceu. Agora eu tenho uma curiosidade, professor. Já que a lei da gravitação é bastante irregular, né, tem como eu fazer um processo retroativo para ver se de fato ali em torno de 0, no ano 0, é possível identificar esses alinhamentos por simulação? Sim. Então, é isso que se faz, tá certo? O cara pega lá aquele software, né, tá certo? De astronomia, e ele tanto vê para frente ou para trás. E eles já fizeram isso, de fato, e não dá no bate, zero, né? não dá no ano zero, não dá no ano zero. Mas em torno ali, né? Obviamente com a margem de... Isso é muito importante, essas simulações, por quê? Porque tem registros antigos dessas coisas. Esse é o ponto que eu quero chegar, a convergência de eclipses, tá certo? Depois a gente vai falar de estrelas que explodiram, ficaram não sei quanto tempo aí, tá certo? Sendo bem luminosas, depois apagam. Alguém registrou isso, né? Tinha registro. Como eu falei, é a ciência primeira, tá certo? Essa conjunção aqui, porque a conjunção ela pode ser tanto um atrás do outro, como pode ser um alinhamento que nós estamos vendo, um do lado do outro. E aí esse daqui foi em fevereiro de 2016. Já aconteceu um, né? Esse daqui, porque tem 2 tipos de alinhamento, eu esqueço o nome. Mas tem um alinhamento desse, um atrás do outro, fica um brilho, e tem um alinhamento, um atrás do outro, o pessoal chama quase conjunção, né? E tem a conjunção que é linear, assim. E essa daqui, eles colocaram Mercúrio, Vênus, Saturno, Marte, ficou numa linha só. Coisa impressionante. Eu me lembro desse negócio aí, foi mesmo. Mas é interessantíssimo isso daí. Então, isso demora muito tempo para acontecer de novo, né? Não sei quantos mil anos às vezes. Mas realmente eu li que nas simulações acontece mesmo. É isso que é fantástico. 2 ou 3 conjunções mais ou menos nessa época. Essa é uma das teorias muito simpáticas. Mas muita gente aceita essa teoria. E para quem estava vendo ali, pareceria uma estrela nova, né? Parecia assim, apareceu uma estrela aqui do nada. Isso. Como, né? Como apareceu. E é interessante que uma das outras conjunções, professor Haroldo, que eu li, era na constelação de Peixes. Porque foram 2. Você está falando de uma de Leão, essa eu não lembro qual é. Essa daqui, 7 anos, eu não sei se é Leão. Pois é, por causa da estrela que estava também alinhada. Sim. Ou melhor, o alinhamento deu para cima da estrela, que a estrela está parada, né? Sim. Está parada. Na constelação dela, né? Na constelação dela está parada. A Terra chega ali naquela constelação. E aí... E deve ter sido um brilho... Exato. Bem diferente. Mas essa é a teoria 1, né? É. Vamos à teoria 2? Vamos.
Teoria 2, ela é famosa. Passa aí para nós, Israel. Cometa. Um cometa. Um cometa poderia ser interpretado, né, como uma estrela de Belém. Sim. Agora, olha que estranho, né? Tem um cometa que passou lá. 12 a.C. Já começa a aumentar o tempo. Aí fica um pouco mais fora, né? Começa a aumentar o tempo. Não, sem falar do problema de reaparecimento, né? Que teve um reaparecimento. Isso, e não vai dava... precisar reaparecer. Mas um cometa, ele passa pelo Sol e reaparece. Pois é, mas o tempo que leva para reaparecer... Aí o que demora mais é ele ia fazer a outra, no outro periélio dele, tá certo e tal, e vir de novo. Que é o caso do Halley, né? Exato. 76 anos. Esse é o problema, né? Demora muito para aparecer. Mas tem um problema. Cometa, eu vi um comentário sobre isso no YouTube, né? O seguinte, nessa época, ele sempre, muito tempo, né? Ele ficou sendo visto como um mau presságio. Isso, presságio de desastre. Isso, entendeu? Então, possivelmente, tá certo? Não seria visto como uma estrela que anunciava algo muito bom. E um cometa era conhecido na época. Só sabia distinguir entre cometa e estrela. Não sabiam entre planeta e estrela. Mas planeta sim. era estrela errante, né? Errante. O interessante é que o cometa, de fato, né? Ele pode estar Aparecer. ali e desaparecer por um tempo e depois reaparecer. E reaparecer, né? Porque ele faz uma volta em torno do Sol. Passa de novo pela Terra, né? E aí vai para os confins. E aí que demora 70 e poucos anos. Né? Mas eles sabiam reconhecer uma estrela de um cometa. Sim, sim. E como eu falei, era identificado como mau presságio. Mau presságio. Não seria nada. Ninguém colocaria. Agora, de fato, o único cometa que se passou na época foi o mais cometa perto, de Halley. O mais próximo foi o Halley, mais né? próximo de tempo, né? Mas 12 antes de Cristo, todos os comentaristas dizem que está muito fora da data do nascimento de Cristo. Aceita-se em 4 antes de Cristo, até 6, 7 ainda vai, mas 12... É mais difícil, né? É muito, muito difícil. Já fica... Então essa é uma teoria que, será que estaria descartada? Eu acho. Eu descartaria. Mais improvável, né? Totalmente descartada, né? Eu descartaria. Vamos para a teoria 3. Estrela nova ou supernova, né? O que é uma estrela nova e uma supernova, professor? Tá. Uma estrela supernova, na verdade, é uma estrela velha. Por que chamam de nova, né? Consumiu, mas por causa do seguinte, ela consumiu todo o seu combustível, certo? Então, ela já não tem aquela força de manter a massa dela, tá certo? No lugar, né? Gravidade. Por causa a gravidade é vencida, melhor, vence as reações termonucleares, tá certo? Que mantém essa estrela com volume, né? E então a gravidade pega e colapsa toda aquela massa, o máximo possível, até que chega um ponto que fica impossível, né, de ter estabilidade, e ela explode. E essa explosão dura às vezes 60 dias. Então é um brilho muito intenso, muito mais intenso do que a estrela velha tinha, tá certo? Porque é uma explosão. Sim. Entendeu? Então, como é um grande brilho, né? É como se estivesse nascendo uma estrela. Mas ela dura poucos dias, assim, tá certo? Talvez meses também. Depende do tamanho da estrela, né? Entende? Mas é uma teoria interessante, né? Porque ela apaga, entendeu? Ela apaga. E aí, o que pode você ter é que acontecesse 2 supernovas naquele pouco tempo na região leste, né? Do Oriente, entendeu? Que é uma possibilidade muito remota. Entende? Mas que uma supernova é algo que chama atenção, que se destaca no céu, certo? Os chineses relatam bem, tá certo? O que acontece, e foi num tempo muito próximo,
do nascimento de Jesus. Por isso que ficou sendo uma das teorias. Não dá para descartar diretamente, né? Não dá para descartar, mas não há evidências astronômicas, porque uma supernova ela mantém uma certa evidência que é possível ver mesmo com séculos, né? Tem como identificar estrelas que já morreram ao longo do tempo? Como assim? Sim, por exemplo, uma supernova que explodiu e tempos depois é verificável que houve uma explosão no passado daquela estrela? Eu vejo tudo que não fica luminoso fica muito difícil, né? Tá certo? De você encontrar. Então ela se estraçalhou toda. Aliás, é por isso que a gente tem o urânio, cobre, vários metais e coisas que são vitais para a vida aqui. Por quê? Porque foi resto de estrelas assim que fez o sistema solar. E a gente tem, né, esses elementos químicos. Porque uma estrela comum, o Sol, por exemplo, ele só chega até fazer o ferro. Tá? Mas os outros, todos aqueles elementos que são importantes para a gente, né, até o... Qual é? Né? Não é vanádio, não, que tem na castanha, como é? Selênio. É necessário, né? É necessário para a nossa vida. Então isso daí só se forma, tá certo? Em estrelas muito grandes e com explosões. Aí chega até fazer o urânio. Então por que a gente tem chumbo aqui? Porque tinha urânio, né? E assim, realmente é só o fragmento daquela estrela. Mas não tem como identificar, olha, ficou ali aqueles fragmentos. Eu não entendo quando diz estrela nova, diz que a estrela nova é um evento menos dramático. Até hoje eu não entendi se é uma nova estrela que aparece ou também uma pequena explosão diferente de uma supernova. Sim. Né? Mas, pelo que eu li, não tem evidências definitivas que houve ou não, mas eles não conseguem negar a possibilidade. Sim. Não é possível negar. É possível que tenha acontecido. Até duas. Mas essa é a questão. Que o relato, né? O relato mostra duas vezes a estrela aparecendo. Né? Não dá para dizer, olha, é a mesma. Não é? Não dá para dizer. É por brilho. E o que é mais ainda interessante, depois a gente vai falar sobre isso, né? É que ela andou. Sim. Gente, teoria 4. Teoria 4 vai dizer que é um fenômeno astronômico singular, diz que é um fenômeno raro, desconhecido, ninguém sabe o que é, ou um agrupamento de eventos celestiais que impressionaram. Aí, nessa teoria, diz assim, podia ter sido supernova numa hora, a conjunção no outro momento, pode ter sido um reflexo de um brilho de uma estrela muito forte na atmosfera. Nunca mais vai acontecer, nunca mais singular vai acontecer, mesmo, né? Singular. Mas de alguma forma que os observadores antigos se impressionaram. Essa linha aqui vai dizer assim, a ciência não sabe todas as coisas, nós não conhecemos tudo do cosmos, não sabemos. Ainda mais no tempo, não é? No tempo. É muito complexo. Então, ao ler alguma dessas linhas, aparecem muitas coisas juntas, conjuntas, conjunção, explosão, cometa passando. Sim. Qualquer coisa que deu essa observação singular. Que nunca mais vai acontecer. Vamos para a quinta teoria, porque está terminando o nosso bloco, e essa daqui é um fenômeno sobrenatural. Realmente, né, que Deus, aprove a Deus fazer um brilho, lá e depois aqui, e agora vai andar esse brilho, para aí. Essa linha vai dizer assim que não era um astro. Não era um astro, mas um evento sobrenatural, miraculoso, que foi criado por Deus, né? E os magos perceberam, e isso foi feito para guiar os magos, né, os sábios, até Jesus. Então essa linha entra na questão mesmo só da fé. Ela diz, não foi um evento astronômico, foi um evento sobrenatural. Para muita gente é suficiente isso. Não é? A pessoa fala, não quero saber se corresponde a algum relato dos chineses, dos hindus e tudo. Mas o ponto que eu acho mais interessante disso tudo é a questão da previsibilidade, independente se foi sobrenatural, se foi astronômico, se foi singular, de alguma forma era esperado por esses magos, né? Exato. Né? É isso que eu acho que é o ponto
Interessante de tudo. E eles interpretaram da maneira correta isso. E essa estrela, ou seja lá o que for, guiou eles perfeitamente até o local. Eles não tinham o local, eles não tinham essa profecia. Os judeus tinham, não é? Miqueias, quem foi que falou? E tu, Belém, qual foi o profeta que ele foi citado agora, né? Miqueias ou Malaquias, eu sempre confundo os dois. Não é? Os judeus tinham isso aí. Bem claro. Vai ser em Belém. Sairá o líder, né? Tem versão que fala o governador, né? Tem outros que dizem assim, o guia, né? O guia que governará o meu povo. Gente, estamos terminando mais esse bloco. Fique conosco, daqui a pouco vamos conversar sobre o texto novamente bíblico, em cima disso que nós falamos, para tentar fechar sobre a estrela de Belém. 2 minutinhos, estamos de volta. Fique conosco. Gente, estamos chegando aqui no nosso último bloco. Vamos tentar juntar o que nós já falamos aqui, algumas considerações, porque a estrela de Belém é um evento intrigante, né? Nós não sabemos direito, mas é algumas coisas que intrigam. Se nós pegarmos aqui os textos lá de Mateus, nós vamos ver alguma coisa. Por exemplo, do versículos 1 e 2, vai dizer assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os sábios, uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, um fato bem claro aqui. Essa estrela foi observada pelos magos no céu de uma forma singular. Eles não confundiram com outra estrela. Sim. É algo distinto, bem singular, né? Porque eram pessoas que viviam das estrelas, estudavam as estrelas, se locomoviam muitas das vezes por meio das estrelas. Então eles sabiam. Era diferente de todas as outras. Não foi só um homem. Não foi só um homem. Não, é coisa da tua cabeça, né? É porque são magos, aqui a gente não sabe quantos vieram. Certo. Pode ter sido 2, 3, 4, a gente diz que é 3 por causa dos presentes, mas não sabemos. Pode ter vindo uma comissão de uma universidade do Oriente. Exatamente. O reitor, tudo ali. Né? Versículo 7. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Porque aí nós temos o seguinte: o aparecimento dessa estrela no céu se deu em algum momento antes da chegada dos magos em Jerusalém. Então, não foi instantâneo, mas a gente pensa assim: eles viram a estrela, já caíram no outro dia lá em Jerusalém, e no dia seguinte estavam em Belém. Porque Herodes estava preocupado com isso. Nasceu o rei dos judeus, vai me destronar. Que é a idade dele? Que tamanho é esse menino? Que tamanho? Qual a idade? Tem que achar, identificá-lo, né? Tem que identificá-lo. E é interessante que o texto é que ele queria com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecer. É como o professor Haroldo falou, nós não sabemos quanto foi esse tempo. Não. O texto não revela quanto foi esse tempo. E aqui, versículos 9 e 10, temos duas coisas interessantes. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia. Coisa interessante, eles viram lá no Oriente e vieram para Jerusalém. É a mesma estrela. É a mesma estrela. A estrela que viram. Até que, chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela alegraram-se com grande júbilo. Então aqui tem duas coisas. A estrela vista anteriormente reaparece no céu. Isso. Porque o texto não diz assim: olha, eles saíram do Oriente seguindo a estrela. Não diz isso. Não. Eles viram a estrela no Oriente e foram para a capital de Jerusalém por muitos meses, talvez mais de um ano. Mas chegando lá, eles viram de novo. Eis que a estrela que viram, ou seja, lá no passado, os precedia. E segundo, a estrela parou no céu, não se moveu como todos os astros fazem à noite. Ela parou exatamente onde estava o menino. E aí, professor Haroldo, como é que a gente pode ver um fato desse intrigante? Pois é, então, essa descrição proíbe, certo, que todas aquelas opções sejam exatas, né? Que encaixe na hipótese, né? Proíbe. Por quê? Porque aparecer no céu, tudo bem, como a gente falou, uma supernova explode, tudo, você aparece.
a conjunção acontece, tá certo? Acontece. Ou já tá vendo um cometa vindo de lá para cá, você não vê o rabo, ele está por trás da trajetória. Mas outra coisa, tá certo? É ele reaparecer do mesmo jeito, tá certo? Na hora certa e conduzir, andar, né? Andar numa velocidade dos camelos, digamos assim, tá certo? É verdade. Eles não perderam, né? Corre que ela tá... Ela vai sumir. Ela vai já sumir, né? Não, foi andando na velocidade que desse para eles seguirem. Acompanharem, né? E parou aonde precisava parar. Então, aquelas teorias todas, tá certo? Elas se confundem todas porque não dá para realmente explicar esses detalhes. Importantíssimo, né? Porque senão eles não teriam achado a criança. Imagina falar assim, olha, tem uma criança muito importante que vai nascer aqui em Manaus, certo? E ela vai nascer mês que vem, no dia tal. Não é suficiente. Espera aí, Praça 14, São Raimundo? Não é? Onde é que vai nascer essa criança? São José 10. São José, não é? E olha lá no campus universitário. Você não tem como. Então não adianta. É só essa informação, não adianta. Então, essa parada da estrela, certo? Agora, a reação deles, certo? De que quando viram a mesma estrela, de que ficaram com grande alegria, né? Se alegraram de grande e intenso júbilo, né? Quem também teve essa alegria muito grande foram os pastores. E diz o texto lá que porque as coisas... Passa o próximo slide, dentro disso que ele está falando. Tá não, pode continuar a falar. Pois é. Então, pareceu um coral fantástico que nunca ninguém vai conseguir imitar, tá certo? E a música era a melhor possível. E mesmo ao meio, tá certo? A um tempo de Herodes e de um César, tá certo? Que por sinal não teve nem aí para a morte das crianças. Então nem aí, ele podia ter tirado. Que negócio é esse, né? Não teve nem aí, ninguém se intrometeu quando Herodes matou as crianças. Deixa eles se matarem lá, para a gente não tem problema. Sim. Então tinha César e tinha Herodes, gente muito, muito cruel, certo? E vem essa mensagem: paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. E para quem? Gente... certo? Inculta, né? Os pastores não eram nem considerados dignos de testemunhar no meio judaico. Já pensou? Porque sim, eles não tinham uma formação, né? Então não era considerado no sistema judaico o testemunho de pastores. Interessante, né? Que eles foi o que tiveram mais privilégio, por assim dizer, né, de presenciar o coral celestial. É melhor ver um coral que uma estrela. Exatamente. Ou seja, aqueles que foram mais desprezados teve o melhor espetáculo, né? Presenciaram o melhor espetáculo. A estrela tem sua beleza, mas um coral de anjos assim. Eu fico pensando nisso na graça do Senhor. Ele deu o suficiente para cada grupo aquilo que necessitava. Um grupo de pastores que não eram considerados nem dignos de seus testemunhos receberam estavam lá pertinho, receberam um mega coral. Isso. E já foram lá ver. E receberam o coral e a orientação. Sim. Hoje nasceu na cidade de Davi, tá certo? Vai ser assim, procurar ele com a manjedoura, né? Acho que era assim, né? Isso mesmo. E quando eles viram a criança, do jeito que o anjo disse que eles se alegraram muito por causa... Não, eles voltaram com muita alegria porque as coisas eram como o anjo havia falado. Sim. Como o anjo havia falado. E é interessante, já para os magos, para os sábios, isso, o Senhor também dá um sinal dentro daquilo que eles vão entender e se alegram de forma jubilante também. Eles sabem fazer as contas. Basta uma estrela. Basta uma estrela. Eles já se alegram, né? E eles se alegraram com intenso júbilo. Então nós temos não só um evento intrigante, mas um evento de um anúncio glorioso. Nenhum líder religioso, tá certo? Teve algo assim, né? É verdade. E nem quando nasceu Moisés, tá certo? Ninguém teve algo assim no nascimento, tá certo? Então,
tá certo? É um destaque que os evangelhos fazem, né? Certo? Extraordinário para Jesus. E ele é anunciado nos céus e na terra, né? Isso. Tem um anúncio na terra ali, os anjos estão ali pertinho dos pastores e tem um anúncio numa estrela que nós não conseguimos explicar. Mas aqui, professor Haroldo, como o senhor disse, nenhuma teoria astronômica explica completamente a estrela de Belém. Seja um evento natural causado pelo Senhor ou um evento totalmente sobrenatural. Mas a mensagem é a mesma, dos dois casos. Não é? O Rei dos Reis vem à Terra, encarna e é anunciado. Sim. Tanto na Terra quanto dos céus. Agora, só abrir um parêntese, né, sobre essa questão, né, uma teoria explicar um determinado fenômeno que é relatado na Bíblia, né? Isso me faz lembrar uma certa vez que eu assisti esses documentários, né, que dizem ser científicos, né, onde eles tentavam explicar as pragas do Egito. E aí eles tentam ajustar como a ciência pode se encaixar para explicar. E aí há aquele grupo que pode usar isso. Tá vendo? A ciência explica, né? Pode ser sustentada pela Bíblia ou vice-versa. Mas eu acho que o ponto aqui não é esse, né? Não é você procurar na ciência algo para tentar selar ou carimbar o que está na Bíblia. A Bíblia não precisa da ciência para Deus mostrar sua glória e poder. Né? Você não precisa Deus de uma... pode até usar isso. Claro, ele pode. Usa a natureza, a criação dele, ele conhece mecânica quântica, pelo amor de Deus. Muito melhor do que então, Schrödinger e companhia. Né? Ele pode usar isso mesmo, tá certo? Isso, mas esse é o objetivo. Mas ele está além, né? Além da mecânica. Exatamente. E aí, para finalizar, o último slide aqui, porque aqui a gente tem que dar um fechamento do que nós falamos. A estrela de Belém, ela é um anúncio do Messias que vem à Terra. E esse Messias não é qualquer um, não. A maneira como a palavra descreve, não tem nenhum outro personagem bíblico descrito sobre ele. Né? Isaías, no capítulo 9, 6 a 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Interessante, falando da criança. Sim. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, muito forte essa palavra, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, não é? Que coisa. E fez. Exato. E a estrela é o zelo do Senhor dos Exércitos também ali, nos mostrando. Meus queridos, estamos na semana de Natal. Natal passou há 2 dias atrás, mas a mensagem de Natal não é presente, não é estrela, não é presépio, ainda que seja coisa bonitinha, não é árvore. Natal é um anúncio. Não temos mais uma estrela anunciando, não. Mas nós temos as escrituras e temos a história mostrando daquele que veio. E esse é esse daqui, ó. Deus forte. Ele é Pai eterno. Ele é o príncipe da paz. Esse é Natal. Sr. Haroldo, eu acho que temos tempinho aqui. As suas considerações finais. Temos aí uns 6 minutos. Vinha pensando, enquanto vinha aqui para Educandos, vinha pensando nisso, que tanto os pastores como os sábios e até Herodes, tá certo? Para eles entendiam tudo que estava na criança. Herodes queria a criança. Os sábios queriam ver a criança e dar os presentes para as crianças. Os pastores queriam ver o Salvador, o filho de Davi, não é? Então, isso é muito interessante, porque às vezes a gente se acostuma muito com Jesus grande, onde ele tem muito ensinamento, tem muito milagres feitos, realizações, tá certo? E a gente pode até começar a gostar dessas coisas, do que Jesus falou, do que Jesus fez, tá certo? São coisas muito boas, muito legais. Porém, o mais legal é ele mesmo. O mais importante é ele mesmo. Então, quando você vai para aquele pequenininho, ele não falou nada.
Ele não fez nada. Porém, tá certo? Toda a atenção é para ele por causa do que ele é, do que ele representa. Isso, né? muito bem. Uma vez Jesus curou 10 leprosos, de uma vez. E aí se apresenta ao sumo sacerdote, que era o ritual, tá certo? Aí o que acontece? Lá vai os 10. Um deles no caminho, aí eles no caminho são curados. Um deles volta. Ele falou, por que só esse estrangeiro até, né? Voltou. Cadê os outros 9? Voltou para agradecer. Então, Jesus fez muita coisa boa e ensinou. Essas coisas são importantes, mas nada supera ele mesmo. Quem ele é. De lá que veio. É tipo uma criança que recebe um grande presente do pai, tá certo? Ela olha o presente, ela não sai desmanchando. Né? Se ela ficar muito empolgada, ela entende que é mais importante abraçar o pai. E ela corre, já vi isso, ela vai e abraça o pai. Ele está acima dos presentes. Tá acima do presente. Então eu vejo o seguinte, no Natal tem que ter isso. É tudo bonito, ceia, família, né? E tudo mais. Tá certo? Mas você vai estar perdendo algo muito mais valioso e importante se não abraçar o filho. É isso. É isso mesmo. Muito mais. Ele é o maior presente, né? Muito mais do que qualquer coisa. E nós temos esse privilégio hoje, né? De desfrutar desse grande Deus, né? Desse presente, né? Que é a sua presença, a sua companhia, como ter comunhão com Ele, né? Então, que esse momento de Natal sirva para a gente refletir nisso, né? De que forma eu estou desfrutando deste maior presente que a humanidade recebeu? Será que é só no final de semana, quando eu venho para a igreja? Ou será que são todos os dias, dedicando um tempo para ler a palavra, para orar, para conversar com Ele e para poder admirar a sua santidade, a beleza da sua magnitude, do seu poder, da sua graça? Então essa é uma maneira de nós podermos desfrutar, degustar desse presente maravilhoso, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Uma coisa que eu gosto na palavra é que o Senhor sempre deixa alguns mistérios que a gente não vai resolver. Eu acho legal isso. Sim. Parece ser contraditório por ser cientista, mas é justamente nesses mistérios é que eu me alegro. A mente não pode compreender tudo, não tem uma explicação científica para tudo. Isso. E eu acho muito além disso daí. Eu acho que é uma forma de Deus mostrar a sua grandeza e a sua infinitude, né? E que a gente não está no controle, né? Exatamente. Que Ele é soberano, magnificente. Tem uma entrevista, né, com um dos maiores expositores da Novo Testamento, Carson. C.A. Carson. Né? Ele não é só expositor, ele é um teólogo, né? Isso. E ele fala que você tem que ler a Bíblia e estar sempre entendendo que sempre tem mistério. Com um ar de que, tá certo? Tem mistério ali. Você não esgota. Por mais que conheça muito as línguas, tá certo? Você não vai esgotar. Por causa disso, Deus, certo? Ele é além, mesmo quando ele se torna muito revelado, tá certo? Em detalhes, tá certo? Mas a gente não consegue, né? As insondáveis riquezas de Cristo. Isso. É insondável. Boa palavra. E por trás, né, do mistério passa aquela mensagem de você querer investigar mais, buscar mais. E eu creio que esse é um dos propósitos, né, de Deus, apresentar esses mistérios, né? O fato de nós continuarmos a buscá-lo porque ele é inesgotável, né? Mas é isso. Meus irmãos, caros ouvintes que estão aqui nos acompanhando no programa Crer e Pensar, estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer ao professor Haroldo Guerreiro. Eu que agradeço. Está conosco falando de um tema diferente aqui no programa, legal, gostei demais. Que o Senhor Deus os abençoe. Vocês tenham excelentes festas de fim de ano na paz daquele que é o príncipe da paz. Senhor Deus abençoe, um abraço, fique com Deus. Um abraço, Amém. Até a próxima, Deus abençoe cada um. Amém.